Minha querida e prezada irmã Arlene, a irmã me pergunta da seguinte forma e me faz a seguinte indagação: por que, em meio a todo esse caos, a toda essa desgraceira, a toda essa bagaceira, a toda essa destruição que está acontecendo na face da terra, com o passar dos anos, com o passar dos dias, anos após ano, nada melhora. Tudo piora, principalmente para os seres humanos. A violência aumenta cada dia mais. A fome cada dia mais. O desemprego cada dia mais. As enfermidades, as doenças, as viroses cada dia mais. Tudo de ruim está cada vez mais proliferando. Derramamento de sangue, guerra, catástrofes naturais, terremotos, tufões, inundações através de chuva, quedas de avião, de helicópteros, vidas sendo ceifadas, arrancadas com facilidades. E por que Yahweh não faz nada? Por que ele não está nem aí para a humanidade? Será que ele é tão bom assim como pregam? Ou será que quem prega está exagerando e mentindo acerca da bondade do Altíssimo, sendo que ele, vendo a população em extrema destruição, em extremo caos, não toma uma providência, não move uma palha para que isso seja resolvido? Vou explicar para a irmã, porque talvez tanto a irmã como muita gente que diz que serve a Yahweh, muita gente que diz que já abraçou a verdade no Altíssimo, talvez não saiba. Eu vou ler uma passagem aqui que está em Romanos, para ver se ela encaixa com o que eu vou falar. É Romanos capítulo 3, versículo 23. Nas escrituras dizem: porque todos pecaram e destituídos foram da presença do Altíssimo Yahweh. Que assim seja. Ora, na Bíblia diz assim, na Bíblia portuguesa: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas vamos trabalhar em cima da Bíblia. Se a Bíblia diz assim, todos pecaram e destituídos são da glória de Deus, o que a Bíblia está querendo dizer? Vou falar como o próprio sistema religioso ensina. A glória de Deus é o céu, é o paraíso, é o reino de Deus, é o lugar onde as pessoas vão após o arrebatamento ou após a morte, quando andarem correto na presença de Deus. É assim que eles ensinam. Essa é a glória de Deus, é o lugar onde Deus mora e que também vai morar os salvos em Cristo Jesus. Então, como é que os homens foram destituídos da glória de Deus, se não foram para a glória de Deus? Para eles serem destituídos é tirados, foram expulsos, tá entendendo? Perderam o acesso da glória de Deus. Como? É aí que eles não entendem o que a própria Bíblia está mencionando e o que as Escrituras diz. Todos pecaram e foram destituídos da presença de Yahweh. Ou seja, saíram, foram expulsos, foram tirados da presença de Yahweh. Por quê? Porque todos nós morávamos lá nas alturas. Toda essa população que está aqui na terra morava lá em cima, na presença de Yahweh Todo-Poderoso. E nós, como morávamos lá em cima, minha irmã, e a todos que não conhecem isso,
que não entende isso, que não acredita nisso, mesmo dizendo que abraçar é algo. Nós, quando morávamos lá em cima, gozava de todo o prazer, de toda a satisfação, de todos os benefícios, de todas as riquezas, de toda a honra, de toda a liberdade, de toda a prosperidade que algo tinha proporcionado para nós. Só que aí apareceu um personagem que mudou completamente a nossa história na presença do Altíssimo, chamado Hassatan. Esse cara, ele vendo que Yahweh, ele tinha um reino em que as pessoas viviam sobre o domínio de Yahweh, ou seja, obedeciam, não que Yahweh estava dominando todo mundo, escravizando, não, mas assim, a nossa forma de falar aqui na terra, nós vivíamos sobre o reinado de Yahweh, fazíamos tudo que Yahweh mandava e ordenava, e nós vivíamos bem, éramos pessoas submissas, obedientes, e andávamos da melhor riqueza expressiva e milionária que existe lá nas alturas, onde o Pai Yahweh habita. Ele vendo aquilo, ele também sentiu desejo de ter um reino que ele também pudesse dominar as pessoas e as pessoas também ficassem submissas a ele. É como aquele cidadão que ele entra numa empresa e ele aprende toda a experiência, ele pega toda a experiência na empresa, ele aprende todas as funções, toda a forma de administração da empresa. Ele pega toda a experiência na operação da empresa e aí ele resolve sair da empresa e abrir uma empresa para ele. E às vezes ele toma o cliente da empresa. Por quê? Porque ele, como um funcionário, ele tem mais proximidade, mais aproximação dos clientes. Então é ele que faz o papel do dono da empresa, ele que corteja o cliente, ele que joga lábia no cliente, ele que conquista o cliente, ele que faz amizade, trata bem, aquela coisa toda. Quando tem a regularidade que o cliente reclama, ele conduz o cliente com educação, com humildade. Então ele está próximo ao cliente e é a ele que o cliente vai dar respeito total pela empresa. Então quando ele sai, que ele monta a empresa dele, os clientes que já estão ligados a ele, deixam a empresa, principalmente se tiver irregularidade na empresa que não agradar aqueles clientes, e os clientes vão para ele, vão para a empresa dele. Isso aconteceu com minha esposa. Minha esposa trabalhou num restaurante em que os donos desse restaurante eram muito hostis, grossos, ignorantes, mas ela tratava os clientes com a maior humildade, conduzindo ali aqueles clientes ali. É o que fazia os clientes continuarem a frequentar aquele restaurante. Ela saiu, botou a empresa na justiça, foi indenizada, abriu o restaurante e pegou os clientes daquele casal que era grosso. Então, Hassatan, ele fez a mesma coisa, ele queria criar um reino, mas quem é que ia ser os dominados? Ele aí começou a enganar as pessoas, a ludibriar as pessoas lá nas alturas. E aí começou com 200. Ele começou, primeiro 200 pessoas, 200 seres foram na lábia de Hassatan, e aí Hassatan desceu para a terra, e aí ele montou um reino aqui na terra. E aí outras pessoas, eu, você e outros, vimos aquele reino de Hassatan, cheio de regalia, cheio daquilo, achamos que o de Yahweh não prestava, e fomos para o de Hassatan. Só que aí nós quebramos a cara, porque o reino de Hassatan era um reino escravizador, um reino de engano. No início foi regalia, no início foi coisa boa, mas depois foi se deteriorando, porque a presença de Yahweh não estava mais entre nós. E aí a coisa foi ficando feia, e aí nós resolvemos querer voltar para de onde nós viemos. E o Altíssimo não permitiu. Mas ele nos deu mais uma oportunidade de voltar. Porém, ele permitiu que fossem criados corpos carnais para que nós vivemos aqui na terra e pudéssemos nos purificar de todas as coisas que aqui foram colocadas por Satanás,
para depois voltar. Mesmo nós nos purificando, lutando, nós temos que passar pela desgraça, pela miséria e pelo caos que tem aqui na terra, porque fomos desobedientes ao Altíssimo, Todo-Poderoso Yahweh. Então é por isso que nós estamos passando por essa desgraça, passando por essa miséria, passando por esse caos, passando por essa violência, passando por essa fome, passando por essas dores, passando por essas doenças que nos corroem cada dia e que nos deixa fraco, nos deixa cego, nos deixa sem paladar, nos deixa surdo, nos deixa sem vigor nenhum, sem vontade nem de levantar da cama, bichos comendo o nosso corpo vivo, porque nós somos o culpado disso tudo. Nós pecamos quando deixamos a presença de algo lá nas alturas e fomos após Rassatã. É por isso, minha irmã, que nós estamos passando por isso. E nós devemos agradecer ao Altíssimo porque nós temos a oportunidade de nos regenerar e voltar lá para cima. Porque Rassatã, sabendo disso, porque ele também quis voltar, mas como ele foi o mentor da situação, ele não teve a oportunidade, nem tem a oportunidade de voltar. E mesmo assim, muitos ainda estão do lado dele, não querem voltar. Alguns quis voltar, outros não. E se tornaram filhos de Rassatã. Tá entendendo? Então esses não podem voltar. E Rassatã, sabendo disso, está cada dia mais apertando o cerco, iludindo as pessoas, manipulando as pessoas com as religiões, com as idolatrias, com as leis mentirosas, com as regras, com as literaturas, com o engano das escrituras, mentindo sobre as escrituras, colocou outra escritura mentirosa que está contida nessa Bíblia, só deixou pouquíssimas coisas para que as pessoas não descredibilizassem. Porque se ele deixasse a escritura 100% falsa, o povo não acreditaria. Então ele deixou uma parte das escrituras aqui. Tá entendendo? Bem pouquinha. Para que as pessoas acreditassem e achassem que toda a escritura está verdadeira. E aí o povo está nessa desgraça que está. E a verdade de geração em geração tem aparecido. Tem muitos em várias gerações. Tem conhecido o verdadeiro Criador, tem se regenerado e voltado lá para cima. Os que não se regeneram, infelizmente, quando desencarna, vai para um sistema terrível, um sistema terreno, fora do corpo, pagar o preço, passar por processos terríveis, para que ou volte para a Terra através de corpos carnais, ou, dependendo da situação, vá para outro patamar para depois ir para as alturas. Entendendo, minha irmã? Então nós estamos passando por isso tudo por causa da nossa própria culpa. E ele não entra em nada. Ele não tem culpa nenhuma de todas essas coisas que estão aqui na terra, porque fomos nós mesmos que procuramos. Nós tínhamos tudo lá em cima. Nós tínhamos tudo, não nos faltava nada. Não nos faltava nada. E nós achamos que Rassatã era melhor do que o próprio Altíssimo, que criou ele e nos criou, e fomos atrás dele. Porque na terra tinha fruta, porque na terra tinha isso, tinha aquilo. Achávamos que aquilo ali ia ser algo bom para nós e não foi. Tanto é que até hoje nós sofremos com isso. Nós nos alegramos porque temos um celular, depois o celular explode no nosso ouvido, explode na casa, incendeia a casa, tira a nossa vida através do bandido que rouba. Nós nos alegramos com o carro, mas morremos em acidente de carro. Entramos em trauma psicológico com acidentes, com sequelas irreversíveis. Perdemos o carro através de roubo e ficamos também com trauma psicológico, porque nós gastamos tanto e perdemos o carro para um bandido. Tá entendendo? Tudo isso aí, ó, casas bonitas que desabam sobre nós, várias coisas que a gente acha legal aqui na Terra, mas que depois vem a consequência contra nós. Então a mesma coisa foi no princípio. A gente acreditou que todas essas coisas ia ser bela para nós, ia ser bom. E aí deixamos as alturas onde o Pai mora e fomos atrás das coisas que Rassatã ofereceu.
atrás das novidades que Rassatã tinha oferecido. Que muita coisa Rassatã copiou de lá de cima. Mas ele não fez perfeito aqui, porque aqui não é perfeição. Perfeição é só lá no Altíssimo. Então é por isso que as coisas aqui entram em deficiência, entram em defeito, entram em anomalia e termina o ser humano sendo destruído. Que assim seja, irmã? Então, eu espero que a irmã mude esse conceito acerca do Altíssimo Yahweh. Ao invés da irmã perguntar por que Yahweh permite tanta desgraça na vida da gente, a irmã se pergunta por que eu e meus demais irmãos demos ouvido a Satanás para cair nessa desgraça aqui. Por que não ficamos lá nas alturas como muitos ficaram lá, não deram ouvido a ele, ficaram lá e está lá até hoje? E por que viemos para cá, para passar por uma situação dessa terrível que nós estamos aqui, passando aqui, nesse mundo terrível, nesse caos total. E cada dia mais, irmã, a situação vai piorar, viu? Vem problemas piores aí, que não aconteceu nem em janeiro, nem agora em fevereiro, mas vai acontecer em março. Hoje é dia 26 de fevereiro e a irmã note, vai acontecer coisas terríveis nesse ano, que não aconteceram nem em 2022, nem em 2023. Nós já viemos avisando que 2023 a coisa ia ficar estreita e foi muita coisa ruim e agora vai ser pior. 2024 vai ser pior do que 2023. Os seres humanos vão estar em pleno sufoco. Até os que têm empresas, até os que têm carros importados, até os que têm fazenda, até os que têm riqueza, estão na face da terra, estão vivos, estão respirando, vão passar pelo caos, não adianta. Ricos, pobres, negros, claros, todos, empregados, desempregados, todos irão passar pelo caos. Homens e animais vão passar por coisas terríveis que estão vindo por aí. Então o que nos resta, sabe o que é? É abraçar cada dia mais o Pai Yahweh, pedir perdão das nossas iniquidades, procurar nos aproximar cada dia mais dele e procurar nos fortalecer mais e não culpar ele por essa desgraça que está acontecendo, porque essa desgraça veio por causa de nós mesmos. Que assim seja, minha irmã. E ele está falando isso para nós. E muitos que servem a Yahweh não acreditam que a gente morava lá em cima, não. Acredita que do nada a gente apareceu aqui, e nossa mãe engravidou e de repente, do nada apareceu um espírito, uma alma, e foi colocada naquele corpo e nós estamos aqui. Sem saber de onde nós viemos. Nós não viemos de nada, nós viemos, não sei. Mas as pessoas não sabem dizer de onde viemos. Mas diz que das alturas não foi. De lá de cima não foi. Ah, por que dizem isso, irmão? Porque quando estávamos lá em cima, tínhamos lembrança do que havia lá em cima, e quando viemos para cá, perdemos a lembrança do que havia lá em cima. Tá entendendo? Nós, quando nascemos numa inocência total, e aí perdemos o contato das coisas lá de cima. Mesmo assim, muitos que buscam ao Altíssimo hoje, às vezes o Altíssimo traz à lembrança coisas que viu lá em cima. E muitos traz lembrança de coisas que aconteceram no passado, quando estavam em outro patamar. Que assim seja? Então, minha irmã, console uns aos outros com essas palavras. Nós morávamos lá nas alturas, demos ouvido a Rassatã, viemos parar aqui embaixo, descobrimos que estávamos em uma situação feia, pedimos para voltar lá para cima, e algo não deixou, mas nos deu a oportunidade de nos regenerar, e por isso estamos pagando o nosso preço aqui, e aqueles que reconhecer isto, terá a oportunidade de voltar para o reino que Yahweh está preparando para nós. Que assim seja. Forte abraço e que assim seja. Encerro a live.